Oi, gente. Boa noite. Bom, a gente vai começar agora nossa live de hoje. Tentar convidar nosso convidado especial, o professor Rafael Oliveira. Olá, professor. Tudo Tudo bem? bem, professora Carla? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Vamos começar a nossa live de hoje. É um prazer tê-lo conosco aqui no Granjur. Prazer é todo meu. Bom, para mim é um prazer especial, né? Eu já fui sua aluna há alguns anos, quando eu fiz a escola da magistratura, a Emerge, no Rio, no curso Fórum também, e agora como professora de Direito Administrativo, é uma honra ter a sua participação na nossa live aqui na nossa empresa jurídica, no Granjur. Olha, eu queria, Carla, primeiro dizer o seguinte, o lado bom de ser professor é ver o sucesso dos alunos, né? É muito bom ver você aí lecionando a nossa disciplina e quando a gente tem alunos que conseguem alcançar seus objetivos, a gente já fica feliz, mas quando esse objetivo fica relacionado ao direito administrativo, eu fico duplamente feliz. Então, obrigado pelo convite, eu quero agradecer a Granjur, a Daniele Torres, que entrou em contato também comigo, a outra que foi a Mariana Cardinelli, que também comentou bastante lá, incentivou essa live, e especialmente você, Carla, por me receber nessa live, e eu tenho um carinho especial por Juiz de Fora, dei aula em Juiz de Fora durante muitos anos, na época do Pretório, saudoso Pretório, eu cheguei a ser sócio do Pretório depois, então minha relação com Belo Horizonte, onde tinha um pretório, e Juiz de Fora, onde também tinha o pretório, é uma relação muito grande, muito forte, muito intensa. Tenho grandes amigos. É uma honra estar aí com vocês, virtualmente. Ah, bacana. Bom, vamos então começar a nossa live, falar um pouquinho sobre direito administrativo. Eu pensei um pouco no tema sobre os mecanismos de resolução de conflitos, porque além de lecionar direito administrativo, eu sou muito ligada à questão da mediação, da arbitragem, meios alternativos de solução de conflitos. E um momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, né? Essa situação um tanto esquisita, né? Que nos deixa ah, olhando o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente também precisa olhar o direito de uma forma diferente. Então eu pensei nesse tema que conseguia unir um pouco das coisas que eu mais gosto, né? O direito administrativo, meios alternativos de solução de conflitos, e que também é um tema que os alunos têm muito interesse. E porque é algo novo, né? Os meios alternativos de solução de conflitos é uma matéria um pouco que ainda está se desenvolvendo, ainda está entrando no nosso raciocínio jurídico, digamos. Às vezes, quando eu leciono meios alternativos de solução de conflitos, eu falo muito que essa cultura ainda não foi. A gente não assumiu ainda essa cultura um pouco diferente em relação aos meios alternativos de solução de conflitos. Então, isso é novidade para a gente, isso é novidade para os alunos. E juntar direito administrativo e meios alternativos, até alguns anos atrás, era um pouco um tanto esquisito quando eu falava sobre isso, né? Eu me lembro que numa das aulas do doutorado, no começo do doutorado, eu fui fazer uma matéria, e aí a matéria era. Esqueci o nome da matéria, era com Ricardo Perligeiro. E a matéria falava sobre direito administrativo e tal. E aí eu falei sobre mediação na administração pública. E aí um aluno virou para mim e falou assim: isso não é possível, você está sonhando. E aí eu falei: olha, eu acho que até o final da matéria eu vou te convencer o contrário. E aconteceu. No final da matéria ele até me convidou para organizar um evento sobre meios alternativos, né, de solução de conflitos na administração pública. Então, assim, é uma coisa que está começando e para muitas pessoas é uma novidade. E
é um pouco incongruente juntar meios alternativos de solução de conflitos, arbitragem, mediação, negociação e a questão da administração pública. Então, eu acho que o que eu queria um pouco sugar um pouquinho do senhor, professor, falar um pouco sobre isso, porque os alunos realmente, eles às vezes não conseguem entender como funciona a legalidade e a possibilidade de trabalhar os meios alternativos de solução de conflitos na administração pública. Eu acho que é um pouco da minha introdução. Acho que é o que você falou, né? A gente tem que mudar um pouco a cultura, e não só em relação aos alunos, em relação ao meio acadêmico, às vezes, mas também na prática, né? A gente vê, por exemplo, o Código de Processo Civil trazendo um fortalecimento da autocomposição, da composição consensual de conflitos, o instrumento de conciliação, de mediação, e na prática ainda é muito, muito difícil mudar a cultura do gestor público, da administração pública. E eu sou procurador, eu posso falar um pouquinho dessa prática, eu vejo o lado público como procurador, e como eu posso advogar, eu vejo o lado também privado, eu vejo os dois lados da moeda. E, invariavelmente, muitos entes federados, nas ações judiciais, eles já peticionam, né, logo de início, e isso é super comum, dizendo que não há possibilidade de acordo para cancelamento da audiência de conciliação. Então, toda essa tendência que o Código de Processo Civil buscou trazer, ela tem esse desafio, esse obstáculo cultural, esse obstáculo concreto. Não à toa também, né? A gente também não pode, às vezes, apontar o dedo para o gestor dizendo mas ele não quer o meio consensual, ele não quer fazer a conciliação ou tentar uma autocomposição. Muitos não querem, isso é um problema. Aí é um problema que a gente tem que mudar ao longo do tempo. Mas tem aqueles que não querem porque tem medo de fazer e de sofrer alguma responsabilização. A gente vive um momento de pandemia, de improbidade também administrativa, não só do coronavírus, infelizmente. Então, hoje, a gente estava falando outro dia numa outra live, eu conversava com o presidente do CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o professor Gustavo Schmidt, ele dizia, ele tem uma frase, né, dele, todo gestor, quando sai do cargo, ele tem uma ação de improbidade para chamar de sua. Né? Invariavelmente, você pode ser o gestor mais honesto, melhor intencionado, invariavelmente vai ter uma ação de improbidade nas costas, né? Porque a improbidade ela é muito ampla, violar princípios é improbidade, claro, de maneira dolosa, lesar o erário, dolosa ou culposamente é improbidade, enriquecer ilicitamente, conceder ou trazer benefícios financeiros ou tributários de maneira indevida. Os atos de improbidade costumam ser muito abertos. Então você pega os órgãos de controle, às vezes, numa interpretação formalista, mais literal, digamos assim, e, na dúvida, apontam o dedo e imputam a improbidade para o gestor. Então, esse gestor ele já tem, o que a gente fala hoje, o apagão das canetas, né? O medo de decidir, o medo de tomar decisões inventivas ou inovadoras. O STF acabou de julgar a MP 966 de 2020, que fala da responsabilidade pessoal do gestor só em caso de dolo ou erro grosseiro, vai muito nessa linha, para tentar trazer um mínimo de segurança jurídica para o gestor tomar decisões e, eventualmente, ele vai errar, mas não confundir isso com uma improbidade administrativa ou com um ilícito grave, né? Porque senão você afasta não só da gestão pública bons profissionais, mas você afasta as boas decisões, as decisões que tentam trazer essas novas, digamos assim, tendências para garantir eficiência. Então, na dúvida, hoje, o gestor com medo dorme tranquilo quando ele indefere, ele dorme tranquilo quando diz não, dorme tranquilo quando tenta seguir a letra da lei, e a gente sabe que é impossível fazer isso. E aí vai nessa linha. Exatamente, aquilo que você dizia, né? As pessoas se assustam quando a gente fala em consensualidade na administração pública, né? Como é que fica o princípio da legalidade? Como é que fica o princípio da indisponibilidade do interesse público? Como é que ficam essas questões? Elas ficam, gente. Elas só têm que ser compreendidas. Na verdade, hoje a gente não fala em uma legalidade estrita, a gente fala em juridicidade. A administração pública ela não é mecanizada, ela não tem apenas uma única saída, um único caminho. É mais do que comum, é natural, no dia a dia, as administrações públicas fazerem ponderações entre direitos que conflitam, entre princípios que conflitam.
especialmente agora, no momento de crise. Então, não tem uma solução única certa sob um ponto de vista objetivo. A gente tem que justificar as decisões, trazer as ponderações de maneira transparente. É natural. E quanto à indisponibilidade, mesma coisa. Essa indisponibilidade do interesse público, ela nunca impediu acordos, ela nunca impediu atuação consensual. E só numa interpretação muito restrita que você chegaria a uma impossibilidade de consensualidade, porque, na verdade, a gente vai lá na premissa, não existe um único interesse público. Existem, no plural, interesses públicos, muitas vezes conflitantes, e que você pondera diuturnamente. Então, tem que atender o interesse público, sem dúvida, mas qual interesse público você está falando? Porque, por exemplo, quando o poder público vai construir uma via para garantir o direito de ir e vir, se ele tiver que passar para uma área de preservação ambiental, como é que fica? Como é que fica a questão do meio ambiente com a questão do direito de ir e vir? Quando se constrói uma hidrelétrica, esses direitos fundamentais se chocam também. É super comum. Então, essas ponderações. Então, nunca foi óbice, tanto é verdade que o poder público contrata. O poder público celebra contratos no seu dia a dia, então celebra acordos no seu dia a dia. Então, na verdade, essa ideia talvez mais tradicional de que o consenso assusta, ela é muito apegada a uma visão tradicional, antiga e radical, de legalidade estrita, de indisponibilidade estrita. Isso já não é uma realidade. E a gente percebe muito isso no Brasil. Você falou, e a gente percebe isso muito claramente no ordenamento. Hoje nós temos uma tendência muito forte à consensualidade no direito administrativo. Não só no direito administrativo, fora dele também, no campo penal. No campo penal, onde a legalidade estrita sempre foi rainha, no campo penal, a gente fala em colaboração premiada, acordos de não persecução penal, transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, só para dar alguns exemplos. No direito da concorrência. Uma nova lente que a gente enxerga o direito, um novo espectro. Exatamente. Então, assim, Carla, assim, não é só é a visão da Carla, a visão do Rafael, a visão de uma parte da doutrina. A legislação ela está confirmando isso que a gente está falando. Eu acho que a grande virada, vejam, não foi onde começou tudo isso, mas acho que foi um marco. Foi 2015. A gente já tem arbitragem na administração pública há muito tempo, com muita polêmica. A gente tem o caso Lage, que é anterior à Constituição de 88, o caso Lage, o famoso caso Lage, onde o STF afirmou a possibilidade de arbitragem em relações envolvendo o poder público. Enfim, a gente já tinha precedente do STJ admitindo arbitragem. Mas o tema sempre foi polêmico, né? Celso Antônio Bandeira de Mello é um crítico, o TCU tinha alguns acórdãos contrários, depois foi mudando a sua jurisprudência. Mas 2015 foi um marco, porque em 2015 tivemos o Código de Processo Civil, o novo CPC, em vários momentos incentivando a mediação, a conciliação, a autocomposição, acordos, a própria arbitragem mencionada. A lei de mediação, a lei 13.140, a lei de mediação, e fala inclusive de autocomposição na administração pública. E a lei de arbitragem ela foi alterada em 2015, pela lei 13.129. E a lei de arbitragem foi alterada e ali agora, desde 2015, né, começou a falar expressamente: a administração pública direta e indireta pode fazer arbitragem. Já fazia, não sem polêmica, mas já tinha essa realidade em alguns casos específicos. E agora a lei de arbitragem, alterada em 2015, expressamente menciona isso. E só para deixar claro aqui, Carla, para a gente depois avançar, para quem está acompanhando a gente, eu sei que tem muita gente também da graduação, muita gente que já tem experiência no mercado de trabalho, mas muitos às vezes não viram ainda esses métodos de solução alternativa ou de solução adequada de litígios. Mas só para fazer aqui algumas diferenciações, a gente tem várias formas de resolver conflitos, né? Não é só a via estatal ou a via jurisdicional estatal, a via da jurisdição estatal. Nós temos outras vias. O próprio acordo, né? A própria negociação e a resolução do conflito por acordo. A negociação é uma autocomposição. Nós temos a mediação e a conciliação. Na mediação, o mediador com uma postura mais, digamos, passiva, deixando as partes se resolverem. Na conciliação, o conciliador
com uma conduta um pouco mais ativa para incentivar o acordo. E negociação, conciliação e mediação são formas de autocomposição de conflitos. E nós temos a arbitragem, que é uma forma de heterocomposição de conflitos, porque é um terceiro que vai decidir o conflito, o árbitro ou o tribunal arbitral. Mas apesar de ser uma heterocomposição, tem uma base consensual, tem a base contratual. Quer dizer, as partes resolvem submeter o seu litígio à decisão de um expert, à decisão de um árbitro ou à decisão de um tribunal arbitral. Então, essas formas de solução de litígios, elas são importantes, até porque o próprio Poder Judiciário incentiva isso. A gente não pode esquecer que o CPC ele tem lá um dedo muito forte do Luiz Fux, ministro Luiz Fux, que é um processualista, um magistrado. A gente não pode esquecer do CNJ, a famosa resolução 125 de 2010 do CNJ, que incentivou a mediação e a conciliação. Quer dizer, o próprio Poder Judiciário já percebeu que ele está afogado em processos e que ele não tem que ser a única alternativa para a solução desses conflitos na sociedade. Então, isso envolve especialmente, digamos assim, o grande cliente do Poder Judiciário. Não sei se vocês já viram os números, né? Mas o Poder Público é o maior cliente do Poder Judiciário. Você pegar lá o CNJ em números, eu acho que os 5 ou 4 primeiros maiores litigantes do Brasil envolvem a administração pública, são do Poder Público. Deixa eu deixar aqui um abraço para o Marcelo Mazzola, que acabou de entrar na live, que tem um livro que é referência em mediação e arbitragem com Humberto Dalla. Então, abraço Mazzola, Humberto Dalla, que são referências nesse nosso tema aí. Mas é isso, Carla. Então, essa é a realidade que eu queria apresentar nessa parte inicial da live. Bom, pensei da gente falar um pouco, né? Como a gente já fez, falar um pouco sobre os meios alternativos, né? Dar uma geral, né? Nessa questão dos meios alternativos. E depois seguir discutindo alguns temas importantes, né, nesse sentido. Pensei da gente falar um pouco também sobre a questão das prerrogativas, né, da administração e a relativização quando a gente trabalha a arbitragem, essas coisas. Como é que funciona? Assim, como a gente mantém, digamos, essas prerrogativas da administração pública trabalhando com a arbitragem, por exemplo, que é um dos meios alternativos de solução de conflitos, né? Essas prerrogativas, elas continuam. A gente tem a questão da publicidade também, que a gente pode pensar se mantém a publicidade, se não tem publicidade, em virtude da confidencialidade, né, que a gente tem que levar para dentro do procedimento arbitral. Fala um pouco sobre isso, né? Acho que pode ser interessante saber como é que funciona mesmo, como é que funciona, né, a arbitragem dentro da administração pública. Porque a gente tem a arbitragem como um mecanismo que é utilizado na área privada, né? E quando a gente pensa nos meios alternativos na área, no direito administrativo, né, lá no direito público, isso fica um pouco, parece que não cabe. Então, eu queria só tentar, a gente podia tentar conversar um pouco sobre essas questões, porque essas são dúvidas que os alunos trazem. Tipo, e a legalidade? Como é que funciona? Enfim, tentar falar um pouco sobre isso, eu acho que pode ser interessante. Uhum. Tá. Assim, eu acho que um primeiro ponto, até estou vendo aqui já algumas perguntas aparecendo dos participantes, já se perguntou como é que acontece isso na prática, o que pode ser decidido pelo árbitro. Então a gente vai pegar esse gancho também e as perguntas da Carla. A gente pode falar sobre a questão subjetiva e objetiva, né? Isso. Até começando por esse ponto, né? Na arbitragem é muito comum a gente usar dois termos, né? E trazer isso também para o poder público. A gente fala da arbitrabilidade subjetiva e da arbitrabilidade objetiva. Quando a gente fala de arbitrabilidade subjetiva, subjetiva é o sujeito, ou seja, a gente está tratando de quem pode participar de uma arbitragem. Então, na arbitrabilidade subjetiva, quais são as pessoas que podem submeter a arbitragem? Então, como eu disse, essa arbitragem ela sempre foi um instrumento muito utilizado no âmbito privado, a Carla mesmo mencionou,
E como a gente dizia, no âmbito da administração pública, não era natural ou era muito polêmica essa utilização. Eu já chamei a atenção que nós temos um precedente histórico bastante antigo do STF, o caso Lage, bastante famoso, sempre citado, como a primeira hipótese em que o Supremo admitiu arbitragem em litígios envolvendo o poder público, e vários precedentes do STJ admitindo isso também. Então, apesar do TCU ter lá alguns precedentes antigos contrários, os tribunais, de um modo geral, admitiam arbitragem em relações envolvendo o poder público. E já era possível encontrar autorizações específicas na legislação para a utilização de arbitragem em contratos públicos. Só para citar aqui 2 exemplos, no contrato de concessão de serviço público comum, a Lei 8987/95, a Lei de concessão, no artigo 23A, já permitia a arbitragem. E também no contrato de concessão especial, a PPP, a Parceria Público-Privada, o artigo 11, inciso 3 da Lei 11.079/2004, já permitia a arbitragem nos contratos de PPPs. Em relação aos contratos firmados por empresas públicas e sociedade de economia mista, a polêmica também ela se esvaziava, porque as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Os seus contratos são regidos predominantemente pelo direito privado. Então, naturalmente, elas já utilizavam com maior frequência. A Petrobras, por exemplo, já utiliza a arbitragem há muito tempo na prática. Então, o que acontece é que havia polêmica, como tudo é polêmica em direito. Na prática, a arbitragem ela começava a sair do papel no âmbito da administração pública. E como a gente já mencionou, em 2015, com a alteração promovida pela Lei 13.129, a Lei de Arbitragem, no seu artigo 1º, artigo inaugural da Lei de Arbitragem, já diz que a arbitragem pode ser utilizada pela administração pública direta e indireta. Então, em relação à arbitrabilidade subjetiva, saber se a administração pública pode ser parte numa arbitragem, em princípio, a lei diz que pode. Então, a questão da legalidade está resolvida. Já era uma realidade, em muitos casos, e agora a lei expressamente diz isso. Nossa discussão perdeu um pouco a força. A discussão que fica mais forte hoje é a outra questão envolvendo a arbitrabilidade objetiva. Quando a gente usa esse termo, arbitrabilidade objetiva, agora a gente está fazendo relação ao objeto da arbitragem, o que pode ser decidido na arbitragem. O que o tribunal arbitral pode decidir? E nas relações em geral, não só públicas, mas também privadas, a lei de arbitragem vai dizer, isso vale para o direito público e para o direito privado, que a arbitragem deve tratar de direitos patrimoniais disponíveis. E a grande discussão hoje, a grande dificuldade, a grande polêmica é dizer o que é isso. O que é um direito patrimonial disponível? Defina para mim direito patrimonial disponível. Enfim, é difícil. Você vai para o Código Civil, por exemplo, o Código Civil proíbe expressamente arbitragem em questões envolvendo direito de família. Mas tem muita gente já debatendo se não poderia se pensar em mediação e arbitragem para as questões patrimoniais relacionadas ao direito de família. Sim. Porque essas seriam disponíveis. Só em pagar 100 mil reais de alimentos ou 90 mil reais de alimentos. Vamos fazer um acordo? Podemos deixar isso para um árbitro? Já tem uma polêmica sobre isso. Nas relações trabalhistas já tem a possibilidade hoje com alguns limites. Então, veja, há uma dificuldade hoje na definição do que é direito patrimonial disponível. Eu, pessoalmente, entendo que se o poder público celebrou um contrato com uma empresa privada, se é contrato, é negócio jurídico, como acontece em qualquer contrato, você tem disposição. Você estabelece cláusulas, estabelecendo o que você quer, o que você não quer, responsabilidades, prazos. Então, me parece que você só pode contratar aquilo que você pode expor. Se você não pode expor, você não contrata, você manda. É assim que funciona com o poder público. Se eu quero um bem, eu contrato o bem. Se eu não quero contratar, eu não quero expor, eu requisito o bem, eu desaproprio o bem, ou coisa que valha. Então, eu costumo entender o seguinte, tudo que pode ser contratado, na minha visão, a priori, pode ser objeto de uma arbitragem. Tudo que está num contrato administrativo, a priori, poderia ser decidido por um tribunal arbitral. É uma posição minha, não é pacífica essa posição, super controversa. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu destaquei da legislação, para não ficar só no campo muito teórico. Só para dar exemplos, está em âmbito federal,
a Lei 13.448 de 2017, por exemplo, quando fala dos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, quando fala da arbitragem do direito patrimonial disponível, diz que a arbitragem pode decidir questões envolvendo reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência de contrato de concessão e inadimplemento de obrigações contratuais. E essa última parte é quase tudo, né? Inadimplemento de obrigações contratuais é tudo que se relaciona ao contrato. Eu vou tentar trazer a sardinha para mim, né? Olha, tá vendo? É isso aí que eu defendo, qualquer questão contratual. O decreto federal, que regulamenta a arbitragem em âmbito federal, né, no setor de infraestrutura, ele, ao especificar o que é direito patrimonial disponível, o que pode ser submetido à arbitragem, ele menciona, inclusive, as penalidades, as sanções aplicadas no contrato. O Tribunal Arbitral poderia, em tese, decidir sobre uma sanção aplicada pelo poder público ao contratado. Tem questões super interessantes em relação à arbitrabilidade objetiva, mas é um tema polêmico. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um decreto que fala de arbitragem envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, que é de 2018. Aqui se fala que tudo que envolve interesse público secundário pode ser submetido à arbitragem. O árbitro só não pode decidir questões envolvendo interesse público primário, que é uma distinção que você sabe, né, professora de administrativo, essa distinção entre interesse público primário e secundário é muito atrelada à doutrina italiana, Celso Antônio Bandeira de Mello menciona, mas é uma distinção, na minha visão, muito difícil de ser feita. Na minha opinião, ela não resolve, ela dificulta ainda mais. Se é difícil definir o que é direito patrimonial disponível, vamos ficar decidindo agora, discutindo o que é interesse público primário e secundário. Mas, enfim, nós temos já, então, essa questão, como uma questão muito polêmica, mas diversos diplomas legais e infralegais, atos normativos, decretos também, tentam, de alguma maneira, reduzir a insegurança e definir aí o que seria a tal arbitrabilidade objetiva, o que seria o tal direito patrimonial disponível. Mas esse é um tema muito controvertido, eu diria que é um dos grandes temas polêmicos dentro da arbitragem envolvendo o poder público. E como você falou também há pouco, né, quer dizer, professora Carla, quando você falou das prerrogativas, né, quando o poder público resolve estabelecer uma cláusula arbitral ou celebrar um compromisso arbitral, ele, de alguma maneira, abre mão, ainda que parcialmente, de algumas suas prerrogativas. Só para citar aqui alguns exemplos, né? Quando o poder público vai para a arbitragem, e eu vou falar aqui, olha, de novo, eu sou procurador do município de Rio de Janeiro, então eu tenho essa visão do poder público, mas eu sou também advogado. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje eu sou árbitro numa arbitragem que está em andamento, que envolve uma empresa estatal famosa, não posso trazer detalhes, e estou na defesa do município numa questão de arbitragem, que é a primeira arbitragem do município de Rio de Janeiro. Então, assim, a gente começa a perceber o seguinte, quando a gente vai para a prática, a gente toma um choque de realidade, porque o advogado, especialmente o advogado público, ele está acostumado a defender o ente federado com uma série de proteções, né? Nós temos a intimação pessoal na advocacia pública, nós temos prazos dobrados para nossas manifestações, temos reexame necessário, temos uma série de prerrogativas. Você vai para a arbitragem, basicamente todas essas prerrogativas processuais caem. Né? Não tem intimação pessoal para mim, quer dizer, a intimação, na verdade, vai ser igual a da outra parte. Né? Não há prazos dobrados para a fazenda pública na arbitragem. Há um detalhe importante, não há reexame necessário. Aliás, para quem não está acostumado com a arbitragem, a priori não há um recurso para uma segunda instância na arbitragem. A arbitragem ela é decidida por um árbitro único ou por um tribunal arbitral e a decisão é definitiva. Quando muito, você pode interpor uma espécie de embargo de declaração para um esclarecimento, coisa que valha, mas a decisão é do tribunal arbitral, não tem uma segunda instância. E as situações em que você poderia, em tese, discutir a sentença arbitral no Poder Judiciário, através de uma ação anulatória, são situações muito específicas e restritas. Né? E a gente tem hoje uma ideia de maior deferência do Poder Judiciário para a decisão arbitral. Se vocês escolheram a arbitragem, o Poder Judiciário, para invalidar uma sentença arbitral, tem... enfim, na dúvida eu não vou anular. Tem que ter uma prova muito robusta
de um vício que foi praticado e que um vício que enseja, em tese, essa anulação da sentença arbitral. Então, o poder público ele abre mão. Não vou falar de todas as prerrogativas, porque a gente ainda poderia discutir uma ou outra, mas abre mão de grande parte das suas prerrogativas. E aí o que a gente falava no início. Não é só mudar a cultura por mudar a cultura, porque nós achamos melhor o método alternativo ou adequado de solução de conflitos ao invés da jurisdição estatal. Quer dizer, você pensa, se coloca no lugar do gestor. O gestor público ele tem a opção de manter o contrato com as suas controvérsias submetidas à jurisdição do Estado, ao Poder Judiciário, ou a opção de inserir uma cláusula de arbitragem ou uma cláusula med-arb, como a gente fala med-arb, mediação e arbitragem, né? Aí o gestor ele vai te perguntar, mas qual é a minha... Ele vai perguntar, doutor, doutora, qual é a vantagem da arbitragem para mim? Aí você vai tentar convencê-lo, dizendo, olha, a decisão costuma ser mais técnica, a decisão costuma ser mais rápida, mais célere. Os custos, essa questão dos custos, ela é sempre afirmada também, né? Os custos são melhores ou menores. Eu só tenho dúvidas, tá, Carla? Assim, eu queria mais estudos empíricos em relação aos custos. Acho que faltam estudos empíricos. Eu já ouvi muito falar, mas ver mesmo é complicado. Não, é verdade. Todos falam dos custos, né? Que a arbitragem tem menos custos. E esse tem sido um discurso muito comum. E eu vou nesse discurso também, eu costumo falar isso. Mas eu posso te dizer o seguinte, a arbitragem é muito cara. Para quem tiver um dia curiosidade, vai lá nos sites das principais câmaras de arbitragem do Brasil, vai lá na CCBC, na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que acho que é a maior câmara do Brasil hoje, vai na Camarb, vai no CBMA, vai na CCI, vai nas grandes câmaras e vejam lá a tabela de custas, de honorários. Por que os valores são muito elevados? Porque essas câmaras têm profissionais do mais alto padrão. Então, em termos de mercado, o mercado, na dúvida, as grandes empresas vão pagar mais caro, às vezes, até mesmo, se for mais caro, eu falei, tem que fazer estudo empírico, para ter uma solução que vai ser mais rápida. Porque o mercado está querendo uma decisão. Para o mercado, o pior cenário é a indecisão, a insegurança. Ainda que você tenha que pagar mais caro, se for o caso. Então, eu acho que a gente precisa fazer estudos empíricos para demonstrar realmente a questão dos custos da arbitragem, os custos do judiciário. Mas realmente é um discurso comum se falar que na arbitragem os custos são menores. Independentemente da questão financeira, tem a questão do custo lato sensu, né? Não só de dinheiro, mas a questão da eficiência. Na arbitragem, a decisão costuma ser mais rápida, mais célere. E isso, em termos de eficiência, é ideal. É o ideal, é o que a gente busca. Mas você tem vários argumentos, né? Então você tem que trazer isso para o gestor optar, então, no contrato por uma via arbitral. Porque, na dúvida, veja, vamos pensar no gestor estratégico. Muitos vão celebrar contratos de concessão que vão ter prazo de 10, 20, 30, PPP até 35 anos. Então ele vai fazer, eu vou assinar esse contrato, Carla, eu vou assinar esse contrato, Carla. Eu vou colocar arbitragem, mas veja, se a decisão vier muito rápido, vamos supor que eu seja reeleito, se tiver uma controvérsia nesse contrato e vier uma solução muito rápida, é capaz da bomba explodir no meu colo. Já se eu deixar a via do Poder Judiciário, aí vamos empurrar com a barriga, prazo dobrado, exame necessário, vamos até o STF. Quando explodir a bomba, Carla, vai explodir contra o gestor. Então eu não quero arbitragem. Então, veja, esse é o discurso de um gestor que não está preocupado com a coisa pública, não está preocupado com a eficiência. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem muitos gestores por aí que só pensam no próprio umbigo. Qual é o melhor benefício para mim? A bomba vai estourar no meu colo ou no colo do outro que vai assumir o meu cargo amanhã? Então deixa para o outro resolver. Então a gente tem que mudar essa cultura. E eu acho, Carla, e aí eu vou falar como advogado público, a advocacia pública tem um papel fundamental. Né? A AGU, a Advocacia Geral da União, ela deu um passo fundamental quando ela criou a Câmara de Conciliação e Arbitragem, a CECAF. Né? A AGU está demonstrando claramente como ela está preocupada em buscar mediação, buscar arbitragem para trazer mais eficiência. E vários estados estão indo nessa mesma linha. Eu acho que a advocacia pública acaba sendo hoje uma mola que impulsiona a questão da arbitragem, da mediação, para o gestor público. E tem muitos gestores públicos já antenados com essa preocupação de eficiência. Né? A gente não pode generalizar que todo gestor público não busca eficiência ou vai atuar só para
enfim, para deixar as bombas explodirem para outra gestão. Tem muito gestor público preocupado, né, que está buscando soluções melhores. E a gente já vê isso na prática, vários decretos permitindo arbitragem, vários contratos com cláusula de arbitragem. Aqui no município do Rio de Janeiro, basicamente posso falar, eu participei de algumas manifestações, alguns pareceres em contrato de concessão, alguns contratos de concessão do município já estabelecendo cláusula de arbitragem. São Paulo trouxe decreto de arbitragem em 2019. Né? Nós já temos decretos. Em Minas nós Minas temos também. desde 2011. Minas foi pioneira em termos federativos. Minas foi em 2011, a lei de arbitragem só foi expressa em 2015 com alteração, o Estado do Rio de Janeiro em 2018, São Paulo em 2019. Então, alguns entes federados começaram a se movimentar. Minas foi pioneira nesse ponto de arbitragem. No ano passado, eu assisti um vídeo de alguns professores falando sobre arbitragem e eu achei engraçado porque a gente tem uma visão, as pessoas têm uma visão geral da arbitragem como se ela não estivesse andando. Mas o que esses professores falaram, e eu parei realmente para pensar sobre isso, foi que não, ela está andando. A arbitragem ela está caminhando no Brasil. Está caminhando de uma forma não tão rápida, mas ela está caminhando de alguma forma e ela está se posicionando no ordenamento jurídico. A gente pode ver uma evolução lenta, gradual, mas eu acho que isso está acontecendo. E eu acho que o reflexo são essas leis que estão surgindo agora, a lei aqui de Minas, Rio, São Paulo, as câmaras, como a Câmara aí da AGU, tudo isso. As coisas estão caminhando de uma forma gradual, digamos, mas toda essa cultura diferente, ela está sendo associada. Eu acho que a administração pública ela tem um pouco de receio do novo, digamos, né? Até porque aquela questão da doutrina mais tradicional e que aquela legalidade estrita, isso ainda é muito forte em alguns lugares, digamos. Mas eu acho que essa mudança gradual ela vem acontecendo. Lembrando, inclusive, que no ano passado a própria lei de desapropriação foi alterada. Até na desapropriação se estabeleceu a possibilidade de mediação e arbitragem. Né? Para a questão indenizatória, evidentemente, não para a questão da desapropriação em si. A gente não chegou a tanto, mas para decidir a questão da indenização. Então, o que você falou, no campo normativo, a evolução ela é muito fácil de ser percebida. A gente já tem várias normas que viabilizam expressamente a arbitragem. Agora, a questão prática, Carla, me parece o seguinte, em relação às empresas estatais, essa realidade da arbitragem ela já é muito conhecida, né? Para quem é advogado ou advogada da Petrobras, ou conhece alguém que é advogado ou advogada da Petrobras, você vai perceber na pele como essa empresa, essa Sociedade de Economia Mista Federal, ela já trabalha com arbitragem há muito tempo. A Petrobras tem uma expertise sobre isso. Em relação aos entes federados, o caminho ainda é um pouco mais, digamos, devagar, até porque a alteração em 2015 deu mais segurança para colocar arbitragem em relações envolvendo o ente federativo. E veja, a gente está em 2020, tem 5 anos. Vamos ser otimistas aqui. De 2015 para cá, 5 anos se passaram, alguns contratos foram celebrados, especialmente contratos de concessão, que são contratos mais complexos e que a arbitragem ela se adequa melhor. Se nesses contratos de concessão forem inseridas cláusulas de arbitragem, não é o momento de ter ainda na prática a arbitragem saindo do papel, porque os conflitos nos contratos de concessão é muito difícil eles acontecerem nos primeiros 5 anos de vida do contrato. Até porque, só uma estratégia aqui que eu vejo às vezes na prática, nos primeiros anos de contrato de concessão, a concessionária faz os investimentos. E depois, de um determinado momento em diante, e ao longo, até o final do contrato, é que ela vai começar a ter lá, a linha dela começa a entrar numa linha de lucro, né? Começa a entrar o dinheiro, começa a entrar os ganhos da concessionária. Aí, geralmente, as controvérsias ficam mais para esse momento. E então a gente ainda vai vir acho que ainda é uma represa. Essa represa, a comporta vai ser aberta. Então a gente vai chegar num momento, talvez daqui a alguns anos, em que a gente vai ter uma visibilidade melhor dessas arbitragens envolvendo entes federados na prática. Tem acontecido na prática.
Eu acho que agora esse comecinho gradual e bem lento. Agora, você falou sobre a Petrobras, eu lembrei de um tema interessante. Sobre relações internacionais, contratos internacionais com a administração pública. Como é que fica? Olha, de longa data, no direito internacional, é mais do que comum a arbitragem. Eu diria que às vezes é uma condição sine qua non. Ou seja, antes de chegar na Petrobras, eu vou falar do meu exemplo aqui como procurador. Faz alguns anos eu estava na chefia do consultivo da Procuradoria do Rio de Janeiro e veio para a minha mesa uma questão envolvendo uma instituição do Banco Mundial, famosa, que faz financiamentos mundo afora, e ela estava disposta a fazer o projeto lá de parceria público-privada, de concessão, e ela estava disposta a investir nisso, a gente ia contratar, portanto, essa entidade super famosa, e é um braço do Banco Mundial. E aí, no contrato que foi apresentado para o município, tinha lá uma cláusula de arbitragem. E cláusula vazia, não era uma cláusula cheia. Qual é a diferença? Para quem não está acostumado, cláusula cheia é quando você define qual é a Câmara Arbitral que vai julgar aquele conflito, e você, definindo a Câmara Arbitral, já sabe qual é o regulamento da Câmara Arbitral, quais são as regras, qual é a tabela de honorários, etc. Cláusula vazia... Às vezes é um problema para a administração, né? É um problema. Para mim é um problema. Eu costumo dizer que, e eu falo isso já em artigos, né, que o ideal é a cláusula cheia. Não é proibida a cláusula vazia, mas ela gera mais problemas, porque a cláusula vazia, o que ela é? Você se limita a dizer que se houver um conflito, vai ser decidida a questão por arbitragem. Mas você não resolve uma série de questões. E se você não resolveu agora, em que os ânimos estão mais tranquilos, imagina depois que surge uma briga, um conflito. E aí você vai ter que definir se vai ser um árbitro único, se vai ser um tribunal arbitral, um órgão colegiado, se vai ser uma cana arbitral, uma instituição arbitral, um CBMA, Camarb, CCBC, CCI, ou se vai ser uma arbitragem ad hoc, ou seja, sem uma secretaria, sem uma câmara por trás. Vamos lá, Carla vai ser árbitra ad hoc. É você sozinha, Carla. Você vai jogar nas 11 posições do campo. Você vai ser árbitra, você vai fazer o trabalho de secretaria, você vai fazer tudo. Quer dizer, você e sua equipe, você tem uma equipe que vai te ajudar, mas é você. Essas questões não são definidas. Então, era até uma cláusula vazia naquele caso concreto. E eu me lembro, já tinha a lei de 2015, né, alterando a lei de arbitragem, alguns colegas dizendo, não pode arbitragem envolvendo o município do Rio de Janeiro. Eu falei, calma, gente, em 2015 foi alterada a lei de arbitragem, já pode. Mas antes dessa lei já se admitia, tá? Que tinha polêmicas. Mas, enfim, a gente tem que mudar a cultura mesmo. Agora, em relação à Petrobras, você mencionou bem, porque a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e ela atua muito no campo internacional. Ela atua em vários países. E é super comum nas relações internacionais os contratos internacionais estabelecerem cláusula arbitral. Muitas vezes com o tribunal arbitral fora do Brasil, em inglês, com língua estrangeira. A Petrobras tem ações comercializadas na Bolsa de Nova York e quando teve a Lava Jato, vários acionistas minoritários discutiram lá com a Petrobras no Poder Judiciário norte-americano. Enfim, aí eu acho que a gente tem que levar o lado empresarial mais a sério. Se a Petrobras é uma empresa, sociedade que não é mista, uma empresa estatal, que atua no mercado concorrencial, e segue as regras do mercado concorrencial, e as empresas que concorrem com a Petrobras se valem dessas cláusulas arbitrais, é mais do que natural. Agora, Carla, tem um desafio aí, tá? Pegando o seu gancho. A lei de arbitragem, alterada em 2015, ela diz que a arbitragem envolvendo o poder público tem que ser arbitragem de direito. Não pode ser arbitragem por equidade. E eu não vejo muita gente discutindo isso, todo mundo, é isso, pode ser tradicional, pode ser simples, entender, claro que tem que ser de direito, Rafael, tem que aplicar a lei, não pode um árbitro decidir, olha, por equidade, eu vou desrespeitar a Constituição, a lei, eu vou seguir aqui a equidade. Envolvendo o Estado não dá, Rafael. Calma, não dá em princípio. Faz todo sentido exigir arbitragem de direito e não por equidade nas relações envolvendo o poder público, em princípio. Mas pensa na Petrobras, e é o que eu falo nos meus artigos, né? Imagina um contrato internacional no âmbito do petróleo, a nossa lei da Agência Nacional do Petróleo, a lei da ANP, fala em aplicação da lex mercatória,
que é lex mercatória? São os costumes internacionais, os costumes praticados no setor do petróleo. Então, como é que... Imagina a Petrobras formalizando um contrato internacional que vai ter cláusula arbitral e com a previsão de que vai ser uma corte qualquer lá, arbitral, e que vai decidir por equidade. Essa cláusula é nula? Fica a pergunta. Em tese, a lei não permitiria. Eu acho que tem que relativizar essa vedação da equidade e abrir a possibilidade da equidade, especialmente para essas empresas estatais que têm o mesmo tratamento a priori das empresas privadas que atuam no mercado concorrencial e que atuam no âmbito internacional, especialmente, como é o caso da Petrobras. Sim, maravilha. Bom... Mas o que a gente pode falar para ele sobre arbitragem? Só para fechar, tem uma questão importante, Carlos. Não sei se você... 15 minutos. Tá. De maneira bem resumida, tem uma questão que é super polêmica e está sendo muito debatida atualmente, que é a questão da escolha da Câmara Arbitral e do próprio árbitro. Eu ouvi alguém perguntando aqui no início como é que é feita a escolha da Câmara Arbitral. Tem que colocar na cláusula do contrato? Posso escolher depois? Vamos lá. Bom, primeiro passo. Na arbitragem, você pode ter uma arbitragem decidida por um árbitro ad hoc, arbitragem ad hoc, que a gente chama, ou seja, você define que quem vai decidir aquela controvérsia é o fulano e o ciclano, ou 3 árbitros que você indica, cada parte indica um árbitro, os dois em comum acordo indicam um terceiro, ou um árbitro único. Mas, enfim, eles vão decidir a questão em ponto final, ou você pode escolher uma câmara arbitral, e arbitragem institucional, que a gente chama, e essa câmara nada mais é do que uma pessoa de direito privado. Nós podemos criar uma câmara de arbitragem hoje. E as câmaras de arbitragem, elas vivem da reputação que elas têm, que elas construíram. Então, elas costumam ter profissionais super gabaritados, respeitados no mercado, elas têm uma preocupação muito grande com compliance, com questões éticas. Então, elas constroem um nome, uma reputação, e isso faz toda a diferença. Então, como eu disse, eu mencionei algumas famosas, a CCI, a Camarb, o CBMA, a CCBC e outras tantas, super famosas, que construíram uma reputação. Você pode escolher uma câmara arbitral para decidir o conflito, é arbitragem institucional. Nessa escolha, que tem sido muito comum, você escolhe um pacote. Porque a Câmara, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um papel de um cartório, como se fosse um cartório do Poder Judiciário, um papel de secretaria. Mas a Câmara ela já possui um regulamento com as regras de procedimento, a Câmara possui tabela de honorários para os árbitros que vão participar dessas arbitragens, então você tem mais ou menos uma estimativa de valores. Tem as custas que você tem que pagar para essa Câmara fazer o trabalho dela. E depois de você escolher a Câmara, quando surgir o conflito, você vai escolher o árbitro. E geralmente é assim no tribunal arbitral. Geralmente uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o árbitro, e os 2 árbitros escolhidos por cada uma das partes, os 2 árbitros, em comum acordo, escolhem um terceiro árbitro, que é o árbitro presidente. E assim vai o tribunal arbitral. Então, tem uma discussão hoje se o poder público tem que fazer licitação para a escolha da Câmara Arbitral, que tem várias, e para a escolha ou para a indicação do árbitro, que tem vários que podem ser árbitros nessas causas. E tem prevalecido amplamente que essas escolhas, tanto do árbitro quanto das câmaras arbitrais, não dá para aprofundar muito aqui os argumentos, mas tem prevalecido amplamente que são hipóteses de inexigibilidade de licitação. E basicamente você encaixaria no artigo 25 caput ou no artigo 25, inciso 2 da Lei de Licitações e Contratos, é a questão da entidade notória especialização, profissionais de reputação ilibada, que é uma hipótese específica de inexigibilidade de licitação. Uma saída, Carla, para fechar, porque o tempo é limitado, uma saída que o professor Gustavo Smith escreveu e apresentou essa saída, e eu concordei, também escrevi defendendo essa mesma saída, e que tem sido adotada em âmbito federal, tem sido adotada no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários entes da federação, é a ideia de um cadastramento ou credenciamento de câmaras. O poder público, previamente, vai fazer um grande cadastro, vai estabelecer requisitos. Eu quero câmaras que tenham tantos anos de existência, câmaras que tenham feito pelo menos 3, 5, sei lá quantas arbitragens, tem experiência, portanto, com o tema, estabelece requisitos objetivos. E diz quais câmaras querem se cadastrar. Qualquer uma pode se cadastrar, se preencher os requisitos mínimos. É um credenciamento. Então, você vai credenciar 5, 10, 40 câmaras. Todas elas credenciadas pelo poder público. O poder público já disse,
eu aceito qualquer uma delas, porque elas passaram pelo meu filtro, objetivamente colocado, de maneira pessoal. É como se fosse um Na hora critério que de surgiu... votação, né? Exatamente, exatamente. E na hora de escolher, Carla, veja, na hora de escolher a Câmara, mas tem 40 câmaras credenciadas, Rafael. Quem vai escolher a Câmara na prática? A outra parte, a contratada. O poder público apresenta as câmaras que ele credenciou e diz, contratado, escolhe qualquer uma delas. Essa foi a saída engenhosa que o Gustavo Smith sugeriu, e eu concordei, e que hoje muitos entes federados adotam, inclusive ente federal. Então é uma saída para você ter a inexigibilidade de licitação, você não vai fazer uma licitação, mas ao mesmo tempo você garante uma isonomia, uma certa impessoalidade na escolha da Câmara e paridade de armas. Porque o poder público credencia, mas quem escolhe a Câmara que vai julgar aquele conflito é a outra parte interessada no conflito. Digamos, é uma ideia interessante que foi no meio termo. Não licito. O próprio critério, ele leva um critério que é um critério já utilizado na própria lei de licitação. Exatamente. Exatamente. E o credenciamento ele já é admitido pelo TCU, o credenciamento sempre foi considerado um caso clássico de inexigibilidade de licitação, pelo 25 caput. Então é uma saída tão interessante que os entes federados já têm colocado essa saída expressamente nos seus decretos, nas suas leis, nas suas normas. Né? Então, eu acho que essa era uma última questão que eu queria também deixar aí marcada, porque é uma questão super interessante, polêmica também, e que é uma questão que não é só acadêmica ou teórica, é uma questão super importante no aspecto concreto, né, prático. Sim. Bom, acho que a gente está acabando o tempo, né? A gente tem mais alguns minutinhos, mas acho que a gente já pode encerrar. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa. Não, a gente falou basicamente de algumas questões importantes. Tem muita coisa para falar, a gente pode marcar outras lives também, cara. Mais de umas 3 lives a gente resolve tudo. Bom, queria agradecer muito a presença, tá? Pela participação, pelos esclarecimentos sobre a matéria. No próximo semestre, a minha turma de administrativo vai trabalhar essa parte de contratos de administração e licitações, tudo isso. Então, essa aula foi uma aula agora, né? Essa parte de aula foi incrível. Eu acho que eles vão aproveitar muito esse conteúdo, foi riquíssimo. Agradecer de todo o coração pela professora Carla e pelo Granjur, pela presença e pela contribuição nessa noite. Olha, eu queria de novo, então, aqui agradecer o Granjur pelo convite, agradecer você, Carla, por também me acolher e ter esse carinho comigo. Eu estou vendo que eu estou ficando velho, né? Porque você disse que foi minha aluna na Emerge, no curso fórum. Eu tenho visto vários alunos aí brilhando, e você, pelo que eu estou já acompanhando, você está brilhando aí como professora. Eu faço votos de um dia, quem sabe, encontrar vocês aí presencialmente, todo mundo do Granjur. Olha, vai ser uma honra. Convite. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. E dizer que os seus alunos têm a sorte de ter uma professora como você, super dedicada, sempre foi muito estudiosa, e espero que eles gostem de estudar contratos no semestre que vem. Quero agradecer também a todos que assistiram a nossa live, especialmente o carinho de todos aqueles que têm alguma relação com o Granjur e com o Juiz de Fora. Eu recebi nesse período de divulgação da nossa live muitas mensagens gentis, assim, mensagens carinhosas de alunos e alunas. Então, quero agradecer de coração esse carinho. Eu acho que eu não mereço tanto carinho assim, mas vocês foram muito carinhosos. Eu faço questão de retribuir isso. Quando vocês precisarem, eu estou à disposição para debater questões interessantes de direito administrativo, especialmente com a professora Carla. Foi um prazer. Obrigado, Carla. Você está constantemente nas nossas aulas. Doutrina, professor Rafael Oliveira. Professor Rafael Oliveira. Então, você está sempre no nosso dia a dia. Muito especial passar essa noite com você, discutir meios alternativos de solução de conflitos e administração pública. 2 temas que são apaixonantes para mim. Bom, então vamos ficar por aqui, né? Uma boa noite para todos. E mais uma vez, professor, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.